Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast diretamente do estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Estou recebendo os irmãos Felipe e Lucas Borges, sócios fundadores da agência Ápice 360 Graus, lá de Criciúma. E estamos aqui para conversar sobre propaganda, sobre as novidades que a agência traz para nós aqui. Pessoal, obrigado por terem vindo, por estarem aqui conosco, compartilhando conhecimento e falar de propaganda, que é um negócio que a gente adora. Obrigado. Obrigado você pelo convite, Jailson. É um prazer estar aqui contigo e com todo mundo que te assiste, que você mantém viva essa paixão pela publicidade, pela propaganda, e que é muito bacana acompanhar os trabalhos dos colegas, dos parceiros, dos próprios concorrentes, né? Através do seu olhar sobre comunicação. A gente está sempre te acompanhando ali no site, nas redes sociais do Acontecendo Aqui, e é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo hoje. Muito obrigado. Jailson, é um prazer enorme. Como o Felipe disse, a gente é apaixonado por propaganda, seja a que a gente fez, seja a que os nossos amigos e concorrentes fizeram. Então, Acontecendo Aqui tem isso, e isso a gente até atua em outros mercados de outros estados, que eles acessam o Acontecendo Aqui para saber como é que está a propaganda catarinense. Que legal. Então, para nós é um prazer estar aqui e discutindo com quem entende muito do assunto, porque propaganda é aquele negócio que todo mundo entende um pouco. Mas tu entende muito. Um pouco sim, um pouco de nada. Às vezes você pensa que sabe, não sabe nada. Aprende todo dia. Eu aprendo todo instante. Mas queria começar a nossa conversa perguntando assim, qual dos dois teve a ideia de montar uma agência? De quem foi a big idea de ter uma agência? Quer falar? Eu acho que a história da agência, o Lucas foi o primeiro apaixonado pela comunicação. Tem um publicitário e um não é. Como é que é? Eu sou jornalista e o Felipe é publicitário. Então foi ele que... Não, foi a ocasião, era isso que eu ia falar. O Lucas vai contar um pouquinho, né, do começo dessa trajetória dele, mas para te responder assim, o pulo do gato para virar agência, foi que a gente começou fazendo assessoria de imprensa com ele, e redes sociais. Quando começou o boom das redes sociais, eu fui para São Paulo estudar e tal. E aí a gente veio e começou a oferecer isso para os clientes das agências. Então as agências contratavam a gente para fazer o serviço de assessoria de imprensa e de redes sociais para os clientes deles. Certo. Quando as agências todas internalizaram isso e começaram a oferecer o nosso serviço, nós olhamos um para o outro e falamos, cara, vamos oferecer o serviço deles. Sem dúvida. Porque senão nós vamos morrer. E vocês aprenderam com todas elas. Com todas elas, porque a gente trabalhou com quase todas. Múltiplas. Tem um pouquinho de todas na nossa expertise, né? Então, é um pouco disso. Desde a faculdade, mesmo eu fazendo jornalismo, desde a faculdade eu sempre quis ter uma empresa de comunicação. E aí eu fui fazer a pós-graduação em Curitiba, na PUC, de comunicação empresarial, e eu sempre sonhei com uma empresa de comunicação. E lá na faculdade eu já tinha decidido, o dia que eu tiver uma empresa vai ser Ápice o nome. Nessa época o Felipe fazia direito ainda. E aí, a hora que ele topou fazer essa parceria, a Ápice nasceu e foi isso. A gente foi tendo reinvenções no caminho. Primeiro era uma empresa de assessoria de imprensa, em seguida uma empresa de assessoria de imprensa e marketing digital. Isso desde 2010. Em 2017 só virou uma agência full, né, 360, integrando a publicidade e propaganda. E qual é o tamanho que vocês têm em Criciúma hoje? Hoje a gente tem um tamanho em Criciúma e no sul de Santa Catarina relevante do ponto de vista de clientes, né? Então, a gente tem alguns clientes que são simbólicos para a região, como a Unimed, a Unesc, a Prefeitura de Criciúma, Supermercado Altoff. Então, a gente tem contato internet, alguns clientes que no sul de Santa Catarina, Farol Shopping, representam uma fatia significativa de mercado. Mas o tamanho é sempre menor do que a gente quer. A gente quer sempre um tamanho maior. E trabalhamos todo dia reinventando a agência nesse sentido, do que a gente pode fazer a mais e quais outros mercados a gente pode absorver. Mas o time é composto de quantos lá? Hoje na agência a gente está com 23 pessoas. Atendendo o sul do estado. Quer dizer, você tem sede em Criciúma, mas pilota Tubarão, Sombrio, Araranguá, aquelas cidades todas ali, ou só... Exatamente. Não, é a criação concentrada em Criciúma, e aí a gente vai tendo braços, né, da agência. O braço mais recente, em 2020, foi abrir a porta em Florianópolis, passar a ponte, que é um dos grandes desafios das agências do interior. Vocês têm uma sede ali na CAT? Isso, no Primavera. Sim, e ali vocês estão operando clientes
da agência ou buscando cliente novo? Qual é a missão de quem está hospedado aqui em Florianópolis? A missão de Florianópolis é abrir um novo mercado da capital e mirando também o norte do estado. Do norte do estado. Então, tendo isso como base e mirando. Mas é sempre assim, um início de uma prospecção. A gente, como nós dois nunca fomos herdeiros, né? A gente brinca que a gente começou do zero e tivemos que suar muito a camisa. Uma brincadeira que a gente faz é que a ápice de Criciúma deu prejuízo por 7 anos. Então, se a de Florianópolis der uns 5 anos de prejuízo, está tudo bem. Pô, tem 2 de lucro. Tem 2 de lucro. Quais foram, Felipe, na trajetória, os momentos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, quais foram as maiores conquistas nesses 14 anos que vocês existem? Eu acho que um dos momentos mais desafiadores foi quando veio a chamada para o Mato Grosso do Sul para uma eleição, né? A gente nunca tinha pisado no Mato Grosso do Sul, a gente não tinha uma equipe do tamanho que precisava para fazer uma campanha eleitoral lá. Vocês tinham time para isso, preparo para isso ou foi um desafio? A gente tinha o preparo para isso, mas não tinha o time. A gente tinha que montar o time, formar o time e botar para rodar. E naquele período que as eleições ainda eram maiores, né? O período eleitoral. Então, saímos daqui com 17 profissionais para lá. Né? Então, foi um desafio gigante, né? Porque eleição é aquela coisa, né? Não tem tempo para testar, você não pode errar, é aquela pressão. Né? Mas vocês já tinham feito campanha aqui ou foi estreia, foi lá? Não, a gente já tinha feito campanhas aqui e a gente teve um parceiro que veio por outras ocasiões. A gente trouxe ele para dar umas palestras, o Maurício do Reclame Aqui. Sim. Né? O Maurício veio fazer algumas palestras que a gente trouxe ele, ficamos amigos, ele conheceu a agência. Ele falou, cara, o Reclame Aqui não se envolve em política, mas o Reclame Aqui nasceu em Mato Grosso do Sul, a minha família vive lá, eu gosto de lá, e tem um candidato lá que está em último nas pesquisas. Mas é nosso amigo, é um cara sério e tal, não sei o quê. E ninguém lá quer pegar a campanha dele, porque o Delcido Amaral já está eleito, e aí a turma já está com ele, a outra parte está com o candidato do atual governador e tal. E a gente quer alguém de fora, sem interferência e tal. E aí vocês disseram, se tudo já está ganho, o que eu vou fazer? Não, e aí a gente topou o desafio, falamos, mas é muito melhor você defender o pênalti do que ter que fazer o gol, né? E deu certo, e ganhamos a eleição, claro, que a gente compôs com a equipe de lá, com os parceiros que vieram de Minas e tal. Mas foi muito bacana. Esse foi um desafio, topar um desafio desse tamanho, com a responsabilidade de levar 17 profissionais, né, daqui para lá, sem conhecer nada, uma outra realidade. Sem conhecer como é que se discute política em Mato Grosso, né? Do Sul. Diferente daqui, né? Isso foi a primeira coisa que a gente teve que aprender. Lá se fala Mato Grosso é ofensa. O cara já leva do Sul no talo, Mato Grosso do Sul. Esse foi um dos desafios. Foi um dos desafios. Eu acho que o outro, e anterior a esse, foi naquela virada que eu estava brincando contigo, né? Do momento que a gente começou a consolidar a empresa, o mercado, e por sermos muito jovens, tem aquela desconfiança, né, de sentar com os caras e tal. E aí, de repente, todas as agências, todos os nossos parceiros passaram a oferecer o nosso serviço. E aí a gente teve que tomar uma decisão, né? Vamos pro off também e tal. Então, a gente nasceu do avesso, né? As agências nasceram off e foram migrando para o digital. A gente nasceu digital e foi incorporando o off sem deixar o digital como inspiração, como caminho, como estratégia, já vendo, né, as possibilidades. A gente já nasceu nessa loja. E quais foram os méritos, assim, as nossas grandes conquistas foram? Dá uma ideia pra gente. Não, a gente tem algumas... A ápice por si só já é uma grande conquista, por aquilo que a gente comentou de sair do zero, né? Mas a gente teve alguns caminhos interessantes. Um deles foi quando a empresa recém-aberta, a gente descobriu que tinha uma concorrência aberta em São Paulo, numa gigante de produtos químicos, que chamavam Cortec na época. E São Paulo, berço da comunicação, a gente falou, é lá que a gente tem que medir o nosso potencial, a nossa criatividade. Participamos de uma concorrência privada, sob melhor técnica, não era preço, né? E contra as grandes agências de São Paulo, e ganhamos a conta, porque a gente propôs algumas coisas que eles se encantaram. Em determinado momento, a gente brinca até hoje sobre isso. Tava aquela mesa, a gente super jovem ainda, aquela mesa cheia de executivos que a gente só via em novela, né?
e o presidente da empresa vira para a gente e fala assim, tá, mas eu tenho aqui em São Paulo as maiores agências do Brasil, por que eu contrataria uma empresa de Criciúma? Que eu nem sei onde fica. Eu só sei do time, eu só conheço o time, não sei onde é que fica. Ah, Aí, de bate-pronto, eu respondi para ele, porque vocês, para essas empresas, serão só mais um. Para a gente, vocês serão a nossa vida. O cara levantou, assinou o contrato, tchau, obrigado, pode começar a trabalhar amanhã. que ótimo. E aí foi... Quanto tempo durou essa conta com vocês? Essa conta durou 2 anos, depois a Ancortec foi vendida para a Saint-Gobain, né, uma multinacional que já chegou com Claro. toda a Aí equipe. a linha internacional A tem... linha internacional. E aí, por conta disso, a gente perdeu, mas até hoje a gente tem uma ótima relação com eles, foi um trabalho super bacana. E tivemos várias provas, assim, de que, por exemplo, quando a gente foi começar a entrar em licitações públicas, a gente, pesquisando, vimos que em Maringá tinha uma concorrência, uma licitação aberta, que o prefeito de Maringá era um cara que tinha sido eleito, assim, um outsider, fez a campanha dele com um celular, ele não tinha compromisso com ninguém, a gente falou, lá é outro lugar para a gente testar a nossa capacidade criativa. Entramos assim, falamos, a nossa meta as grandes agências de Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, estavam na concorrência, e a gente falou, nossa meta é ficar entre os 6 primeiros, e a gente ficou em primeiro, numa concorrência grande. Claro que depois tiveram atalhos e atalhos, uma série de recursos e tudo mais, e aquela licitação nunca saiu para ninguém, nem para gente, nem para ninguém. Era um teste. Mas foi um teste, assim, não de conquista, mas da conta em si, mas do potencial criativo. Como é que funciona, né? E dali para frente a gente passou a entrar focar também, ter um braço da agência nessa questão das contas públicas. Vocês partiram para o marketing eleitoral em que ano? A eleição de 2014, 2010 teve uma eleição que a gente participou ativamente, né? Foi uma 2010, 2012. 2012 foi a primeira majoritária, né? Isso. E aí, dali para frente, de novo, era uma eleição... A gente gosta um pouco desses desafios, assim. Era uma eleição que o marqueteiro da eleição abandonou a eleição porque achou que ia perder. E ele tinha uns índices de vitória dele, não comprometeu os índices de vitória dele, achou que ia perder. Aí o candidato a prefeito olhou pra gente e falou, os 2 meninos aí, vocês conseguem fazer a campanha? Conseguimos. Aí fizemos e foi uma virada. Faltava 30 dias para a eleição e esse candidato estava 30 pontos atrás. Estava 50-20 a pesquisa. E aí a gente trabalhou, claro que a gente nunca defende muito assim essa história de o marketing ganha, o marketing perde. A gente é uma engrenagem disso, né? Muita história. A campanha política tem muita história. Ponderável toda hora. Toda dia hora. tem um... Não existe nada mais circunstancial do que uma eleição, né? sem dúvida. E as circunstâncias mudam a todo momento. Mas com calo, você chega, né? Com calo de tanto Claro. fazer. Este ano vocês estão com qual missão no marketing político lá em Criciúma? A gente está com algumas boas missões ali na região sul. Em Criciúma a gente vai fazer a sucessão do atual prefeito Salvaro, né? O Clésio Salvaro, a gente fez a reeleição dele, agora ele já é prefeito reeleito, tem um candidato à sucessão. É nessa campanha que a gente tem trabalhado muito e outras cidades do entorno de Criciúma que a gente já atende também. Quando você é profissional de marketing político, você sabe que quando você elege candidato, você naquele momento já começa a estudar para reeleição. E no caso do sucessor, como é que funciona? Então, trabalha também desde lá ou não? Porque o sucessor às vezes nem sabe quem vai ser, né? Num ponto as coisas não diferem muito, que é uma defesa nossa constante. Eleição não cabe mais achismo, não cabe mais amadorismo, é dado puro. Então, a gente trabalha com pesquisa frequente, com tracking diário na eleição, com tracking semanal na pré-campanha, para a gente entender o comportamento do eleitor. Antigamente, o eleitor tinha um hábito de mudança de voto, estou convicto em votar nesse, mudo. Com 15, 20, 30 dias ele pode ter uma mudança. Hoje em dia isso é com 15, 20, 30 minutos. Né? Então, a gente... Variáveis, né? Então, como é circunstancial demais uma eleição, a gente trabalha muito com dados e nessa forma de trabalhar com dados, a gente entende como é que está o governo, como é que está a aceitação e a aprovação do governo na sociedade e as tendências de fazer uma sucessão ou não, né?
Muito bom. A melhor coisa que um mandatário pode deixar para o seu sucessor é um governo bem aprovado, bem avaliado. Que é o caso Né? Então, Criciúma? assim, isso é o caso de Criciúma, o caso de muitos outros. Então, assim, um governo bem avaliado já é uma boa vantagem para o cara começar. É um bom Mas ninguém produto. é um bom produto, mas ninguém consegue andar com as pernas dos outros, né? Sem dúvida. Cada um tem que andar com as suas. Então, dali para frente é a construção. Muito bom. Vou falar então de propaganda. Vocês têm um posicionamento de uma agência que entrega trabalhos criativos com resultados mensuráveis. Vou falar um pouquinho do que é esse trabalho inovador e criativo, que é a função de uma agência de propaganda, e os resultados mensuráveis, que também é algo que o cliente espera. Vamos explicar um pouquinho esses dois policies aí? A mensuração na comunicação é sempre um dos nossos maiores desafios, né? Todo mundo toma Coca-Cola, mas ninguém sabe o que se foi a propaganda, se foi a ação do caminhão no Natal, o que foi, mas está lá na nossa cabeça, no inconsciente, que Coca-Cola é um bom produto. Não por ser um xarope de água azeificada, mas por tudo que envolve a imagem desse produto, né? Então, a gente também persegue muito isso, porque a gente entende que quem está investindo, e principalmente no privado, quem está investindo na marca da sua empresa, seja nas questões institucionais ou promocionais, a gente entende que ele precisa ter um referencial para saber se aquilo está sendo gasto ou está sendo investimento. Então, a gente pontua muitos entregáveis e faz frequentemente com os clientes uma reunião de avaliação de, por exemplo, a gente fez agora uma estratégia de comunicação, colocamos uma campanha na rua. Isso está dando resultado lá na ponta, na venda. Tem hora que a gente está fazendo o institucional. Sim. Aí a gente, com base em pesquisa, a gente vê se está tendo ganho ou não de marca. Já é um ponto de aferição. Agora, quando é uma campanha promocional, a gente também acompanha, por exemplo, um shopping. A gente atende um shopping. A gente acompanha dados do tipo fluxo de pessoas, fluxo de carro no shopping, a venda das lojas, como é que estão. De onde são esses carros? Porque às vezes foi pontuado. A campanha foi em algum outro lugar. Isso, de onde vêm esses carros. Então, toda vez que a gente tem algum dado para ter uma comparação de resultado, essa é a nossa marca, é entender se a nossa ação está tendo resultado. Senão a gente vai sair por aí fazendo campanhas e campanhas e campanhas, e isso tem essa... A gente já luta, talvez por uma questão de interior, a gente já luta contra uma crença antiga de que eu já gastei muito com propaganda e eu não sei se isso deu resultado ou não. Então, a gente fecha um cliente, o cliente já fica estabelecido. Todo mês tu vai ter que estar na agência, abrir os resultados da empresa, a gente abrir os resultados das nossas ações e a gente aferir se isso está dando resultado ou não, para mudar a rota, para corrigir. Sem dúvida. É o que o cliente precisa exatamente dessa agilidade, né? Dessa competência e dessa agilidade. Com esse posicionamento e essa promessa da pergunta anterior, qual é o modelo de negócio da Ápice? Eu acho que o principal modelo de negócio da Ápice hoje é fazer da criatividade algo palpável para os nossos clientes. Mais barato, mas não cabe mais aquela ostentação da publicidade que tinha antigamente. Então, assim, o nosso principal plano de negócio é aproximar a comunicação do nosso cliente, que as questões financeiras repeliram por algum tempo. Nós sofremos isso quando nós viemos para esse mercado, né? O preconceito com a profissão, o preconceito com as agências tinha se tornado muito grande, porque era aquilo que o Lucas falou. Todo mundo achava que tinha investido muito dinheiro já e tido pouco retorno, ficou uma coisa de baixa credibilidade. Então, para a gente, desde que nós entramos nesse negócio, o nosso principal ponto foi: vamos voltar, vamos restabelecer a credibilidade, vamos voltar a ter, né, vamos criar as relações que se tinham do mercado para poder melhorar o mercado. Todos os eventos que nós fizemos, Jair, trazendo palestras, eventos e tudo, todos os nossos concorrentes foram convidados a participar junto com os nossos clientes e com tudo, porque a nossa lógica é de melhorar o mercado. O mercado como o mercado melhora para todo mundo. Se é lugar para um só, o negócio está errado. Está errado. Né? Então, assim, eu acho que a principal questão é essa. Tanto que a gente conseguiu, por exemplo, né, a gente conversava aqui nos bastidores sobre a qualidade do prêmio Acaerte, né, que é um prêmio respeitado e tal. A gente ganhou o melhor jingle do estado de Santa Catarina com um cliente bem pequenininho.
Pois É essa, um investimento pequeno. essa que é a questão. Como é que uma agência que tem custos, porque tem custos elevados de mão de obra, dos talentos, não, né? É uma folha de pagamento razoável, com 23 funcionários. Como é que vocês... Que modelo de negócio vocês têm para rentabilizar a agência em mercado pequeno de anunciantes, como se descreveu agora? Qual é a criatividade que vocês têm que implantar ali? Como é que vocês pilotam essa coisa de receita, despesa e resultado? A história do anunciante, ela ainda é uma barreira a ser quebrada. Porque os veículos ajudam um pouco nisso. Você quer ver? Todo veículo bate na porta direto do anunciante e fala que ele é o primeiro lugar, que ele é o que dá mais resultado. Eles não se entendem entre eles. E isso falta credibilidade. Você bate lá na porta do Jair, não, eu sou o primeiro. Aí bate o segundo, não, eu que sou o primeiro. O dado do outro não serve por causa disso. O dado, né? Então, assim, a gente tem um pouco a banalização disso, coisa que não acontece nos grandes Sim, mas sites. o cliente é inteligente para saber que alguém está mentindo, que todos estão mentindo, que não é possível. Três em primeiro lugar. Mas gera desconfiança, Claro. né? Então, assim, lá... Cabe a vocês o quê? Evangelizar o cliente para não comprar barato pra não- por leve. Perfeito. E aí lá a gente faz uma coisa desde que a gente começou a Abs, que é valorizar a ideia. O pagamento pela ideia. A nossa monetização, alguns falam assim, não, a Abs é uma agência cara. A nossa monetização, ela está na criação. A ideia custa caro, Claro. né? É barato você... Coloca o custo por 1.000 para você aparecer na NSC, não é caro, é barato. É. Né? Vamos entrega, colocar sim. pela entrega. Né? Então, assim, a gente é uma agência que vem discutindo, ok, tem as comissões de mídia, o anunciante e tal, mas nós dois achamos isso um papo muito antigo. Né? Vamos colocar o preço na ideia, é a ideia que custa caro. Não é barato você se formar, não é barato. Terminei meu MBA agora com o Washington Oliveto. O Lucas faz com o Kotler. Né? Então, assim, quanto custa isso? A gente oferece isso para os nossos funcionários. Nossos funcionários, né, tiveram capacitação a vida toda. O cara quer fazer uma faculdade, o cara quer fazer uma pós. A gente tá junto. Então, assim, é isso que custa caro. E as agências, na nossa opinião, têm que mirar nisso. É a ideia. Quanto custa? Vamos discutir o FII? É isso. O nosso modelo de negócio vem para isso. É claro que as coisas compõem. A comissão, a mídia, compõe, ok. Mas se você vende uma ideia boa, né, para um cliente, você vai conquistando ele fazendo ele. Por exemplo, a gente tinha feito a campanha pequena essa, de uma clínica pequena, né, que investe pouco, mas o cara viu, ganhou o prêmio, ficou pra lá, reeditou a campanha. Claro. Né? Então, assim, estímulo, estou falando isso no pequenininho, E dá como mas exemplo isso para dá outros do pros mesmo setor, outros, até para outras agências. E até quando o cliente tem um baixo poder de investimento, Jailson, vou te dar um exemplo de uma campanha. A gente tinha um briefing que não era das grandes campanhas do ano da prefeitura de Criciúma, que era uma feira do livro. Aí a gente tinha lá um orçamento para fazer 6 outdoor. A gente falou, não, em vez de fazer 6, nós vamos fazer um muito diferente. E aí a gente fez um outdoor com inteligência... Impactante. Foi legal, Eu né? lembro dessa campanha. A gente fez um outdoor com inteligência artificial, com um aplique em 3D, com LED. Então era um outdoor durante o dia, um outdoor completamente diferente à noite. Chamou a atenção das pessoas. As pessoas passavam no trânsito, que era caminho para o campo do Criciúma. Criciúma, bem na fotografia, as pessoas passavam para ir ao jogo do Criciúma, batiam foto, postavam aquilo. Foi o terceiro melhor outdoor do Brasil no Prêmio Central do Outdoor. Então, De 2023. Isso, de 23. Então a gente tinha um orçamento de 6 outdoor, vamos fazer um só, mas fazer um baita de um outdoor. Perfeito. Ele virou um ponto instagramável, né? Virou. É isso aí. Então, assim, ele rendeu mais do ponto que... de atração É, por um período, né? por um período. Foi um mês, mas um mês que ele rendeu muito além do próprio evento, que era a Feira do Livro. Né? Como é que vocês veem a sindicalização num sindicato, uma agência de propaganda do sindicato, e o SEMP numa agência do tamanho de vocês, no mercado que vocês operam? Vocês são sindicalizados? Vocês têm o certificado SEMP ou não têm? Ou isso não é importante? Como é que vocês falam sobre esses dois itens tão discutidos? Nós somos sindicalizados, tanto ao SINAPRO quanto à regulamentação do SEMP, e a gente sempre vê com bons olhos tudo que for de qualificação, de reunir o nosso mercado para qualificar ainda mais. Acho que o sindicato sempre vai ter um déficit de estar presente em todas as regiões, e isso ele acaba compensando com seus diretores regionais. Faz parte, acho que as agências também
precisam não só cobrar o sindicato, mas devolverem ao sindicato em informações, em participação, em devolver ao sindicato como é que está o cenário da propaganda na região. Então, fazendo uma meia-culpa, a gente também devolve pouco ao sindicato sobre isso, mas em paralelo, sempre também, para nós, é sempre, quando você tem uma régua de qualidade que mensura, olha, você está dentro dessa régua de qualidade, nos ajuda muito naquela outra questão que a gente falou, que é de qualificar o mercado, de diminuir alguns preconceitos, de, é gasto demais com propaganda. Não, você tem uma régua te elevando. Então, a gente tem um posicionamento muito claro, favorável a essas ações um entendimento de que precisamos contribuir mais com elas. A gente acaba no dia a dia fomentando um pouco o próprio de informação, o próprio Sinapro e o SEMP. Como é que o mercado trata a propaganda região sul, no sentido de eventos, de prestigiar a presença de veículos que investem em tecnologia, em chamamento de pessoas para palestra? O mercado adere a isso? Quer dizer, eu fiz uma participação lá, uns meses atrás, numa universidade, tinha uma adesão grande. Quer dizer, os estudantes muito afim de ouvir, de discutir, e uma participação interessante deles, na minha opinião. Como é que é o mercado profissional, não só em Criciúma, na região? É pulsante isso ou tem que ter uma mexida lá? Se a gente avaliar só o crescimento do investimento das universidades nessa área, já responde a sua pergunta, né? Antigamente, eu e o Lucas, a gente se formou na Unisul, em Tubarão. Não tinha o curso de comunicação social em Criciúma. Hoje a Unesc oferece, a SATIC oferece, a Unisul oferece, né? Então, assim, olha o tamanho disso. Mais duas universidades gigantes começam a entrar no mercado. A gente tem lá o Clube do Marketing, né? Que fomenta isso. A gente tem a própria ASIC que fomenta, né? Com o evento deles, como é que chama? Do Clube de Marketing tem o Conex e da ASIC tem a Expo Mais. A Expo Mais, que tem um braço de comunicação nele. A Expo Mais é grande. Eu fiz já uma palestra. Era grande. Grande. E a gente tem muitas empresas, Jailson, ali na região sul, muitas empresas que acabam, as gerências de marketing dessas empresas se conectam via a SIC ao Clube de Marketing, e aí a gente tem discussões interessantes lá na região sobre qualificação do mercado. É um pouco disso que a gente falou, a gente acabou dando uma segurada nisso pós-pandemia, assim, mas era, no mínimo, 2 vezes por ano a gente trazia um grande profissional, a gente trouxe gente da Coca-Cola, a gente trouxe gente da Latam, era sempre um grande profissional. Eu me lembro de um dos eventos nossos, foi em 2019, que a gente levou o Luiz Galo para Criciúma, e ele falava assim, gente, se vocês não baixaram ainda o tal do TikTok, baixem, tá? E todo mundo... Que é TikTok? Cara maluco. E hoje, olha o que virou o TikTok. Então, em todos esses eventos, como o Felipe falou, a gente convidava, os primeiros convidados eram os nossos concorrentes. A gente quer qualificar o mercado como um todo, elevar a propaganda na região sul, para que a gente tenha mesmo essa convicção dos empresários e dos políticos também, quando vão contratar o marketing, de que, olha, nesse mercado... eu determinar uma fatia do faturamento da minha empresa para isso, eu hoje já tenho ferramentas de mensuração de resultado. Numa das prefeituras que a gente atende, foi muito interessante a primeira conversa com o prefeito, que a gente ganhou a licitação, não conhecia o prefeito, não tinha nenhum tipo de relação com ele, ele sentou e falou, só tem uma coisa para dizer para vocês, eu já fui atendido por todas as agências, já passaram gente de tudo quanto é lugar aqui, e eu nunca vi resultado. Se vocês me provarem que dá resultado, a gente vai ter uma boa conversa pela frente. E aí, nesse momento, a verba de publicidade da prefeitura tinha baixado muito. Então, e foi aumentando gradativamente, porque fomos batendo todos os recordes de arrecadação de IPTU, de refis, as campanhas da prefeitura. Então, eu acho que é isso. Com criatividade, dá para a gente fazer muita coisa e aferir esses resultados. Na área do marketing político, o que vocês oferecem? É um trabalho de comunicação 360? É o planejamento estratégico? Tem um marqueteiro sempre junto com o candidato? Como é que é a relação aí e o que vocês fazem efetivamente? Aí a gente tem uma empresa que é um braço da Ápice que faz as questões eleitorais para poder fazer tudo, né? E é isso. A gente faz
Hoje em dia a gente não pega mais campanha fatiada, sabe, Jair? Assim, vai lá, faz um pedaço da campanha e tal. Na região onde a gente pega, a gente faz tudo. A orientação, a preparação para o debate, as marcas, o slogan, o estudo. Programa de rádio. Acompanha as pesquisas, faz os programas de rádio e TV. Claro, produtora é com eles, mas assim, a redação, a história toda de uma campanha, todo o enxoval de uma campanha eleitoral, a gente já tem. E quando o candidato nunca vai para uma campanha sem um marqueteiro, sem né? Já aconteceu de vocês terem que fazer também esse trabalho ou sempre vocês estão casados com o marqueteiro? Não, a gente faz muito esse trabalho e a gente trabalha com outros marqueteiros também. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul a gente trabalha com o Edu, que é um cara fantástico, um cara que, né, fez campanhas presidenciais e tal. É um irmão. E ficamos amigos. Onde ele vai, ele leva a gente. Onde a gente vai, a gente chama ele e tal. Né? Em Criciúma, a gente que tocou a reeleição do Glésio Lucas, que fez o papel do marqueteiro. Foi marqueteiro. O publicitário da campanha. Né? Agora muitas coisas a gente faz junto, a gente vai trocando, porque vamos pegando campanhas, né, juntos e tal. Então, eu e ele vamos atendendo, vamos fazendo esse papel. É tranquilo. É esse que a gente vem fazendo desde a construção lá de 2010. Aprimorando nisso, né? Para governador em Santa Catarina também, nós fomos o marqueteiro. Não tinha um outro marqueteiro. Na eleição, por exemplo, do Espiridião Amin, fomos nós. Então, mas tem outros locais, principalmente fora de Santa Catarina, que a gente também integra equipes com outros marqueteiros. Muito bom. E qual é o plano para o futuro? O que vocês têm desenhado para a Ápice aí? Essa vinda para Florianópolis tem um objetivo futuro, olhando para o norte. O mercado no sul está ficando pequeno, vocês ficaram grandes e dá para buscar mais cliente dentro do que nós temos? Ou tem algum outro objetivo aí? Qual é o futuro da Ápice? O mercado nunca fica pequeno, né? Todo dia tem uma nova possibilidade para uma agência de propaganda. Os nossos sonhos é que aumentam demais, né? Então, para a Ápice a gente sempre fala, ela é uma bicicleta. Se a gente parar de acelerar, ela vai cair, né? Então, quando a gente falou, olha, a gente, do ponto de vista dos clientes que a gente mirava no sul de Santa Catarina, que a gente conquistou, estava tudo ok, não dava para parar nisso. Então, vamos abrir o braço de Florianópolis, mirar clientes da capital e mirar clientes do norte do estado também, né? E nisso a gente fez trabalhos legais, como para a própria CAF, em nível estado, quando estava o debate da universidade gratuita, a CAF nos contratou, nós fizemos toda a estratégia de comunicação e posicionamento da marca CAF durante aquele embate das universidades comunitárias e as privadas e tal. Então, por isso, a gente está querendo cada vez mais ampliar esse braço para contas mais estaduais, nacionais e não ficar só com foco na regionalização. Apesar de gostar muito do mercado da propaganda regionalizada, que a gente tem um entendimento absoluto sobre público, a gente gosta muito de pesquisa e ler pesquisa, então a gente acaba tendo além da fotografia, tem um filme de comportamento do consumidor e a gente gosta de fazer as ações e ver o retorno daquilo. Então, jamais abandonar o mercado regional, mas ir pescando coisas maiores. Esse é o futuro da Ápice em Santa Catarina e fora de Santa Catarina. Santa Catarina. Mas é mais como agência de publicidade ou como uma empresa de marketing político ou um mix disso? É um mix. Propaganda é propaganda, né? Então, assim, e uma coisa abre portas para outra. Às vezes, alguma campanha que a gente fez bacana nos dá mídia, chama a atenção de alguém e vira um negócio privado, né? Então, assim, eu acho que uma coisa potencializa a outra. Outras campanhas privadas que a gente fez muito criativas e tal, chamou a atenção e bate na porta um candidato e quer conversar com a agência e tal. Então, eu acho que assim, a gente vai chegando com os dois juntos, né? São o mix de produtos que são atendidos de forma exclusiva, cada um, né? Porque cada um tem a sua dor, mas propaganda, a arte de comunicar e o desafio, né? Que a gente falou pouco do desafio aqui. Hoje, a gente tem uma população que acelera o áudio do WhatsApp. Sim. E a gente tem que falar em 30 segundos com esse cara.
Né? Escalo em 2 segundos. Né? Exatamente. Não pega mais, né? Então, assim, é desafiador o papel da comunicação, a mudança de cultura das pessoas, a mudança de consumo de mídia, tanto na forma quanto no meio. Então, é isso que faz a gente também estar caminhando para os centros, né, do país, o centro da tecnologia no estado e no país está se tornando Floripa. Né? O mercado de negócio é São Paulo. Então, assim, esse hub é o hub que nos interessa, é para onde vamos. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo. Olha, já fomos avisados do estouro do tempo, mas temos ainda a possibilidade de vocês dizerem alguma coisa que a gente não abordou, que vocês querem trazer para a comunidade acontecendo aqui, algum recado, alguma novidade, alguma coisa que não surgiu aqui na nossa conversa. Eu acho que a gente quer agradecer demais a participação aqui. É sempre um prazer estar como espectador do acontecendo aqui e agora estarmos aqui conversando contigo. E é sempre uma aula batermos papo, mesmo que seja rapidinho no WhatsApp. Eu acho, Ailson, que a história nossa é de provações. Assim. A gente prova resultado a todo momento, a gente prova a criatividade a todo momento. Foi por isso que a gente começou a inscrever trabalhos nesses prêmios e tem tido um resultado super legal. Quando a gente se inscreveu no prêmio da Central do Outdoor, a gente nunca imaginou que um trabalho nosso seria o 3º melhor outdoor do Brasil. Assim como com um orçamento baixíssimo, a gente nunca imaginou que seria o melhor jingle de Santa Catarina no prêmio Acaerte. Agora, mais recentemente, o prêmio Acaerte com um VT da pós-graduação da Unesc, né, sobre melhor comercial de TV, promocional. Então, a gente tem feito parte dessa construção de provar a força da propaganda, o resultado que a propaganda pode dar e a força principalmente de uma grande ideia. Faz alguns anos que eu fui com a minha esposa lá na frente do festival, que tu conhece como a palma da tua mão, em Cannes, um dia a gente passando por lá, a gente bateu uma foto, vamos fazer uma foto aqui hoje, que daqui a alguns anos a gente estará aqui para receber um leão daqueles. Então, se Deus quiser, estaremos lá e tu vai estar junto cobrindo. Sem dúvida. Espero que sejam muitos, porque não é fácil, mas quando começa a vir, vem um atrás do outro. Eu conheço alguns criativos que ganharam o prêmio lá, que não tinha ideia de ganhar, e aí Você, a sua mensagem para a comunidade acontecendo aqui. Jailson, eu acho que é isso, assim, é a valorização desse espaço, do seu espaço, do que você promove, né, para o mercado se ouvir mais aqui. A gente, de novo, né, ouve os nossos concorrentes. Hoje a gente está falando um pouco com eles também. Eu acho que essa integração, é todo mundo olhar para a comunicação como um negócio, né, e que um negócio que está em mutação, que a gente precisa mudar o jeito de fazer as coisas para dar mais resultado para os nossos clientes e mudar o mercado, melhorar o nosso mercado, ser um mercado mais, né, que contribui mais, né? A gente vê o tanto de tempo que a gente perdeu, né, com a falta de diálogo entre nós, que o tanto de empresa daqui que foi buscar agências em São Paulo. Parcerias, né? Sobrenome. Com agências geniais, tanto em Floripa, quanto em Chapecó, quanto em Criciúma, quanto em Blumenau. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. E tem muito catarinense em agências internacionais. Caras que subiram a régua e estão lá, estão felizes da vida. Sim. E aí eu acho que assim, esse espaço que você reúne para essa troca que todo mundo acaba consumindo um pouquinho é fantástico. Agradecer o convite e dizer que a gente está sempre à disposição para passar aqui, bater um papo. Vamos fazer isso mais vezes. Pois é, e uma coisa que foi falada em Cannes repetidamente vem ao encontro do posicionamento de vocês, de que a criatividade sozinha já não resolve. Temos que colocar dados junto com criatividade. Assim, você vai atender o cliente como ele precisa. Com certeza. Então, vocês estão com o slogan e posicionamento certo. Não, é só você ver isso. A maior concorrência, vamos colocar das TVs, dos rádios, não sei o quê, é que o cara lá na bodega dele ou na indústria que ele faz um impulsionamento, ele fala, não, aqui eu alcancei tanto, isso aqui. Ele tem o dado na mão dele, coisa que a mídia tradicional não consegue entregar, né, assim, tão preciso, tão na hora. E aí isso tem mudado o jeito das pessoas. Então, a gente precisa ter um mercado que converse mais, que entenda melhor o cliente para poder entregar mais. Vai ser melhor para todo mundo. E que seja uma transparência permanente, né? Perfeito. Porque tem muito dessas
Big Techs aí também, um monte de coisas apitam e jogam ao mesmo tempo. Né? Exato. Apitam, jogam Exato. e não dá, né? Não dá. Então essa transparência tem que ser de vocês, dono de agência, cobrada sempre para levar para o cliente a verdade, o resultado palpável, como vocês dizem. Exatamente. Felipe e Lucas, muito obrigado por terem vindo até aqui. Né? Foi ótimo conversar com vocês. Eu acho que a audiência gostou. A vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.